Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, abriu? Verso 24. Então foi Jesus com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e ainda perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é viva. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração essa tarde, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar a como aplicar essa verdade na nossa vida. Em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, para nos atrapalhar e nos impedir de ouvir a tua voz essa tarde, em nome de Jesus, amém? Acho que muitos aqui conhecem essa história, né? Uma mulher que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe que é a mulher com fluxo de sangue, é a mulher com hemorragia. E quando a gente para analisar o que essa doença fez na vida dessa mulher, a gente talvez pare e fale: nossa, o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou enfrentando não é nada. Porque foram 12 anos. É muito tempo. O meu filho está com 12 anos. Vocês me viram aqui grávida dele, né? Pequenininho, já estava maior que eu. 12 anos é muita coisa. E a gente leu que ela agiu, ela fez algo, ela não ficou apática em relação à enfermidade dela, ela não ficou sem fazer nada. Diz que ela foi atrás de cuidados, ela foi atrás de médicos, ela foi atrás de tratamentos, de tal modo que ela gastou tudo o que ela tinha. Então essa enfermidade, ela desencadeou várias outras doenças nessa mulher. Por exemplo, essa enfermidade trouxe um problema emocional muito grande, porque pela tradição judaica, aquela mulher, ela não era apenas uma coitada que estava doente, não. Pela tradição judaica, aquela mulher era impura, ela era considerada imunda, de tal forma que quem encostasse nela também ficava impuro. Talvez ela tivesse irmãs que moravam próximo, talvez ela ainda tivesse mãe,
Talvez ela até fosse casada, mas as pessoas não podiam ter relacionamento com ela. Trouxe uma enfermidade na parte sexual dela, ela não podia, se ela tivesse marido, ela perdeu. Se ela ainda, porque a Bíblia não entra em detalhes, se ela ainda não era casada, ela não casou. Trouxe uma outra enfermidade. Só quem é mulher e que tenta engravidar e não consegue, sabe o que é não poder gerar filhos. Essa enfermidade impossibilitou essa mulher de se tornar mãe. Essa enfermidade trouxe uma questão delicada, porque lá em Levítico, quando a Bíblia fala sobre o dia do período menstrual da mulher, a Bíblia fala que o que ela tocar é impuro, a cama que ela deitar é impura. Então, ao longo desses 12 anos, se no início da enfermidade ela morava com alguém, ela passou a morar sozinha. Porque se ela fosse limpar o chão, o instrumento que ela pegou para limpar era impuro. A cadeira que ela sentava para tomar um cafezinho era impura. Tudo que ela tocava se tornava imundo. Essa enfermidade trouxe uma enfermidade espiritual, porque a essa mulher era proibido entrar no templo. Não prestava culto a Deus. A intimidade dela com Deus, o alimentar ali do maná, né, do pão espiritual, foi comprometido por causa dessa enfermidade. E já não estava ruim demais da conta, ainda veio um problema a mais. Ela perdeu tudo o que tinha. Ela não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que ela tinha foi embora. Somada a toda a fragilidade, a dor física que ela sentia, a dor nas suas emoções, a frustração ali de ter perdido 12 anos da sua juventude, vamos pegar aí que ela estava na sua idade adulta, ela ainda não tinha dinheiro. Dificuldade financeira não tira nosso sono, gente. Tem boleto para pagar no outro dia, não tem conta no banco, não desespera? Essa mulher estava vivendo tudo isso. Socialmente ela era marginalizada, porque por mais que as pessoas talvez tivessem uma empatia por ela, as pessoas não podiam se relacionar com ela. Mas diante de tudo isso, ela não cruzou os braços. Ela não ficou sem fazer nada. Ela fazia. E eu acho que isso aumentava a frustração. Porque, sabe quando a gente passa por situações que você fala assim, meu Deus do céu, mas eu já fiz de tudo. Sabe quando você tenta de um lado, tenta do outro e parece que nada dá certo? A gente se frustra ou não frustra? Apesar de todos os esforços que ela teve, ela só piorava. De repente, ela ouve falar sobre Jesus. Fica imaginando que talvez uma amiga que gostava muito dela, parou do lado de fora da casa dela, na janela, e começou a contar. Olha, tem um homem que está andando por aqui, que o aleijado anda, que o cego enxerga. Talvez alguém contou. Ou talvez não, ela tenha ficado lá pertinho da janela da sua casa, ouvindo o povo andando na rua e comentando sobre um tal homem, jovem, de 30, 31, 32 anos, que andava por ali fazendo grandes sinais, que andava por ali, pegava uma refeição de uma pessoa e alimentava toda uma multidão. E ela ouviu falar que esse homem chamava Jesus. Apesar de todos os esforços, apesar de todas as frustrações, apesar de todas as doenças que essa hemorragia trouxe na vida dela, depois de 12 anos, ela tem um pensamento: se eu apenas tocar
no manto dele eu vou ser curado. Você acha que esse foi o único pensamento que ela teve naquele momento? Depois de ter gastado tudo que ela tinha em tratamentos? Quando a gente é acometido por alguma enfermidade ou alguém que nós amamos, a gente vai atrás do melhor tratamento, não é? Você conversa com as pessoas, você procura saber se tem algum médico, se tem algum lugar que tem o melhor tratamento para aquele problema. E você faz de tudo para conseguir custear, é ou não é? Ela fez isso, mas não deu certo. E eu acredito que no meio de vários pensamentos que vinha na cabeça dela, ela também pensou: eu já tentei tanto e não deu certo, eu vou tentar de novo. Quantas vezes nós não pensamos assim? Ah, mas eu já fiz tudo certinho, tudo como manda a cartilha e não deu certo. Ah, esse negócio de semear e que vai colher, eu estou semeando, já tem anos que eu estou ali na igreja, orando, jejuando e nada muda. Ela pensou várias coisas, mas ela se apegou a um pensamento: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E entre ela pensar isso e ela decidir caminhar no meio de uma multidão, foi um caminho. E hoje a gente lê a história e a gente sabe que ela foi curada, mas ela não sabia. Quando ela decide tomar essa atitude arriscada, porque ela não tinha certeza, e se Jesus não curasse? E se ela não conseguisse chegar até Jesus? E se aquela multidão derrubasse ela no chão? E se alguém na multidão reconhecesse aquela mulher? Um escândalo. Todo mundo ia começar a gritar: impura, imunda. Todo mundo ia. Era uma atitude arriscada. E algo no coração daquela mulher foi tão forte, mudou tanto, que mesmo após 12 anos sangrando, ou seja, gente, com uma fraqueza que eu acho que eu e você não conseguimos imaginar, não parava de sangrar, estava fraca, estava anêmica, ela decide ter uma atitude arriscada. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha amigos, ela não tinha solução para o problema dela, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus era bom. Ela ouviu falar que Jesus podia fazer coisas impossíveis. Ela se apega a essa palavra. Eu acredito que ela tenha colocado um véu, que ela tenha tentado se disfarçar, se esconder, para conseguir passar no meio daquela multidão. E aí, no meio dessa multidão, várias coisas podem acontecer. Talvez no meio daquela multidão, quando ela estava caminhando para chegar até Jesus, ela reparou nas pessoas em volta. Pessoas tão puras, pessoas tão felizes, tão saudáveis, correndo atrás de Jesus, querendo chegar perto de Jesus, querendo tocar em Jesus. E se ela tivesse mantido seus olhos no que estava ao seu redor, com certeza ela teria recuado e jamais teria tocado em Jesus. As coisas que estão ao nosso redor minam a nossa fé. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas. Ele saiu de um barco no meio de uma tempestade. Às vezes a gente imagina assim, né? Ele saindo do barco e andando tranquilo. Não, a tempestade estava rolando solta ali. Era chuva, era vento, era onda gigante se levantando, era barco balançando para lá e para cá. Ele olha para Jesus e fala: se é o Senhor, manda eu ir encontrar com o Senhor.
Ele estava olhando para Jesus. Aí Jesus fala, vem, e ele começa a andar sobre as águas. Mas num determinado momento a Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento. Ele tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias. E ele começa a afundar, ele recua. Muitas vezes nós estamos caminhando em direção a Jesus. O intuito do nosso coração é tocar em Jesus, porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar com Ele, estar perto dEle. Mas algo chama a nossa atenção. Nós desviamos os nossos olhos para as pessoas, para as circunstâncias que nós estamos vivendo. E a gente recua. Essa mulher manteve os olhos em Jesus. Talvez ela levou cotovelada, não sei, mas ela manteve os olhos em Jesus. O foco nosso precisa ser mantido em Jesus. A fé que essa mulher tinha no homem que ela ouviu falar, porque ela não andava seguindo Jesus por todos os lados, ela era impura, ela era imunda, ela vivia marginalizada, ninguém queria estar perto dela. Então ela não viu nada, ela ouviu falar das coisas que Jesus fazia, e a fé dela gerou essa ação corajosa, gerou essa ousadia, e ela vai caminhando em direção a Jesus, até que ela toca em Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, no verso 29, ela já sentiu que estava curada, ela já sentiu que estava liberta da enfermidade. Aí Jesus para, ela toca em Jesus, e todo mundo vira para ele e fala, Jesus, todo mundo está te tocando, todo mundo está te tocando. Quantas vezes tocamos em Jesus, mas o poder dele não é liberado? Quantas pessoas ali tocaram em Jesus naquele momento, mas nada sobrenatural aconteceu? Só aquela mulher que teve o toque de Jesus na vida dela, naquele momento. Será que muitas vezes nós não estamos tocando em Jesus da mesma forma que aquela multidão tocava? Essa mulher conseguiu fazer Jesus tocá-la de volta. E é isso que eu tenho certeza que você, como eu, também quer. Amém? Receber esse toque de volta. Jesus para. A fé que essa mulher teve, no último versículo que a gente leu, ela é citada por Jesus. E Jesus ensina, ele fala isso para os seus discípulos, basta você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você não precisa ter uma fé muito grande. Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que você vai dizer para um monte sair de um lado e ir para o outro, e ele vai. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta. Eu preciso agir. O grãozinho de mostarda, a fé pequenininha que nós temos no nosso coração, precisa gerar ações ousadas. Precisamos ser ousados. Eu não posso ter uma fé tímida. Eu não posso ter uma fé que fica calculando o risco e o benefício. Ah, mas será que vai acontecer? Deixa eu te perguntar, e se ela passasse por tudo isso, tocasse em Jesus e não fosse curada? Tinha essa chance? Tinha. Ela não tinha certeza se ia ser curada ou não. Ela não se importou, ela assumiu o risco. Tem uma outra história, eu anotei aqui, tá em, deixa eu ver aqui, eu anotei a referência em algum lugar, tá em Mateus. Mateus 15, de 21 a 28, depois você lê na sua casa, que fala sobre a mulher de Cananeia, a Sírio-Fenícia. Ela não era uma mulher judia, ela era
do povo pagão, que os judeus nem mantinham distância. E a Bíblia diz lá em Mateus que ela ia gritando atrás de Jesus e dos discípulos, suplicando para que ele curasse a filhinha dela que estava endemoniada. Ela ia gritando. Ela não se importou com o julgamento de quem estava ao redor. A fé que ela tinha em que Jesus podia fazer e que ele era bom, foi o suficiente para levá-la a ter uma atitude ousada. Mesmo sem ser judia, mesmo sendo uma mulher que naquela época não tinha o respeito, Jesus vem e quebra isso, mas ela vai gritando. Jesus poderia não ter curado a filha dela, e ela continua gritando. Jesus fica em silêncio, ela continua gritando. Os discípulos viram para Jesus e falam: manda ela embora logo. Jesus tem toda uma conversa com ela, e no final, Jesus vira para ela e fala: grande é a tua fé, a tua filha já está liberta. E eu acho interessante isso, porque Jesus não elogia a fé dos discípulos que estavam ao seu redor, seguindo ele, aprendendo com ele, servindo ele. Jesus não elogia a fé daqueles que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Jesus elogia a fé daquela mulher gentia, que teve uma atitude ousada, que não colocou na balança: e se ele não me responder? Não, eu creio, eu ouvi falar, Jesus é bom, Jesus pode, não tem nada impossível. Se ele não quiser fazer, não importa, mas eu vou, porque ele pode, ele é bom. Nós precisamos buscar a Deus com essa certeza: ele é bom. No livro de Jeremias diz que os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Deus é bom. Ah, mas e se eu buscar e ele não fazer? É porque não ia ser bom para você. Quem é pai e mãe aqui? Você já falou não para o seu filho? Mas você ama seu filho, você é bom com seu filho. Você falou não por quê? Porque não ia ser bom para ele. Só que ele, na idade dele, na maturidade dele, com o conhecimento que ele tem, ele não sabe o que é bom ou não. O nosso papel não é colocar em balança, não é ficar: será que Deus vai fazer, será que não vai? É ter uma fé ousada. O nosso papel é aproximar de Jesus, tocando não com timidez, tocando não apenas por curiosidade, aproximando não apenas para saber o que está acontecendo. Nós precisamos aproximar de Jesus e tocar em Jesus, tendo a certeza que se nós tocarmos, nós seremos tocados de volta. Se nós tocarmos, o poder dele vai vir sobre nós. Ela pensava. E eu imagino, vocês sabem que a minha imaginação é, que ela pensou a primeira vez lá na casa dela: se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Deve ter colocado lá um manto, um véu para disfarçar, e ela foi andando no meio daquela multidão. Devia ter olhado várias pessoas com medo de ser reconhecida. E eu imagino que ela ficou repetindo, igual mantra, né, que o povo fala, que ela ficou repetindo na cabeça dela: se eu tocar, eu vou ser curada. Jesus é bom, Jesus pode, eu ouvi o que ele fez. Se eu tocar, eu vou ser curada, eu vou continuar. São 12 anos de doença, mas eu vou continuar. Eu perdi todo o meu dinheiro, mas eu vou continuar. Jesus é bom, Jesus pode. Eu perdi todos os meus relacionamentos, mas eu vou continuar. Se eu tocar, eu vou ser curada. Ah, eu sou marginalizada, todo mundo me considera imunda, impura, mas eu vou chegar, eu vou tocar, porque eu vou ser curada, porque Jesus é bom, porque Jesus pode. Ela toca em Jesus, e a Bíblia diz que imediatamente ela é curada. Mas Jesus não sai dali, porque essa mulher, ela não estava doente apenas no seu físico, não era apenas a hemorragia que trazia sofrimento a essa altura do campeonato na vida daquela mulher. Jesus espera ela se declarar. Jesus vira para ela,
no meio de toda aquela multidão, na frente dos seus discípulos, na frente de fariseus que com certeza estavam ali, do lado de Jairo, o principal da sinagoga que estava ali. Jesus vira para ela e fala: minha filha, não, você não é impura, você não é imunda, você é a minha filha. Na frente de todos, essa mulher tocou em Jesus em secreto. Jesus a tocou em secreto e manifestou o seu poder para todos em público. Minha filha, a tua fé te salvou. Você está livre de todos os julgamentos que tinham a seu respeito. Você está liberta de todo o sofrimento que uma doença te trouxe. Você é minha filha. A nossa fé tem poder. Em alguns lugares, nós lemos nos evangelhos que Jesus entrou em algumas aldeias, em alguns lugarejos, e ele não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade. Se eu toco em Jesus, mas eu não tenho fé, como que eu toco? Jesus está aqui hoje. A Bíblia diz que onde tem 2 ou mais reunidos, ali Ele está. Mas não pode ter incredulidade no meu coração. Eu tenho que ser ousado em Deus. Quais as atitudes nós precisamos ter? Isso aí é muito pessoal. E isso aí o Espírito Santo vai falar com você em cada situação que você está vivendo. Que você precisa ter uma fé corajosa, uma fé com atitudes ousadas. Ele vai te falar. Você precisa manter os seus olhos nele. O autor de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Mantenha os seus olhos em Jesus. Não olhe para a sua limitação. Não olhe para o fato que já tem 12 anos que você está enfermo. Não olhe pelo fato que você é fraco, que você não tem tanto conhecimento, que você não tem tantas habilidades. Tira os olhos de você, tira os olhos daquilo que te cerca, coloca os seus olhos em Jesus, porque aí a cada passo que você der, a sua fé vai estar sendo alimentada, a sua fé vai estar crescendo. De marginalizada pela sociedade, de imunda, essa mulher foi, em questão de minutos, nesse bate-papo, foi promovida a filha. É a minha filha. Nós precisamos nos aproximar de Jesus tendo essa certeza. Ele é bom e Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Aquilo que é difícil para nós, aquilo que é impossível para nós, Ele pode, com um simples toque, Ele pode fazer. Não tire os seus olhos do Senhor. Não foque nas pessoas ao seu redor. Não foque nos julgamentos que falam a seu respeito. Não foque nos problemas e nas situações adversas que acontecem ao seu lado. Foca em Jesus. A nossa fé é poderosa. Eu preciso me aproximar de Deus, tendo a certeza de que Ele é bom e que Ele pode todas as coisas. Se aquilo que eu estou pedindo não é bom para mim, Ele vai fazer, Ele vai tirar do meu coração. A palavra diz que tanto querer quanto realizar vem dEle. Mas eu preciso chegar diante dEle com essa certeza. Ele é bom e Ele pode tudo. Amém?